Acho que contando um pouquinho, né, Anny, da nossa trajetória, se quiser se apresentar primeiro, daí eu conto um pouquinho da minha, porque que os nossos caminhos se entrelaçam no movimento. Eu te perguntei justamente para começar a explicar um pouquinho o caminho e como que a gente chegou a isso, né? Vou fazer um resumo bem rápido para não ser chato para quem está acompanhando aqui, porque escutar as pessoas contar a vida dela não é a coisa mais interessante. Mas, resumindo, obviamente, uma longa história, eu, na verdade, eu não venho do movimento. Eu comecei a me interessar pela dança, tive a oportunidade de estudar em Paris e tinha muito espetáculo, muita coisa. Aí começou a ressoar em mim, coisa que eu nunca teria imaginado. E, no mesmo tempo, eu era um corpo muito desorganizado, cheio de dó, escolioso, lá, lá, lá. Então, eu comecei mais como espectadora, a minha pesquisa, né? Mais através da cultura, etc. Depois entrei mesmo como aluna, né? Comecei através do yoga, etc. E praticando bastante, etc, etc. Bastantes anos, até chegar no Brasil em 2000, 2001. E mais tarde, alguns anos depois, né? Através justamente da gestação, mergulhei nesses dois mundos, que é o universo da humanização, né, do parto do nascimento, e do movimento cada vez mais. Né? Então, uma forma de pesquisa. E aí, então, resumindo essa longa história, todo esse caminho que de fora parece como apenas fazendo yoga, ou trabalhando como dolo, como essas coisas, na verdade tem um background cultural, um interesse pela educação somática há muito tempo. Foi. Então, isso foi um pouco um resumo, assim, como que a gente chegou aí. Depois a gente conta um pouco mais a intenção atrás desse projeto. Para você. Bom, para mim, eu cheguei no movimento de uma forma que eu não imaginava, assim, também. Eu sou uma pessoa que, ao longo da minha adolescência, tive muito problema de escoliose, então fiz muitas sessões de RPG, o que hoje em dia eu olho para trás e falo, meu Deus, muitos aprendizados, assim, vem uma memória bem ruim, assim, de não ser capaz, de sentir dor, de desconforto. E eu me mudei para Califórnia num momento bem conturbado da minha vida, não conhecia nada sobre o Feldenkrais. E eu estava literalmente trabalhando de manhã para pagar meu jantar, assim. E o Feldenkrais foi um momento da minha vida muito desafiador de todas as questões. E eu tinha começado a dar aula de português para uma italiana. E o meu combinado com ela era literalmente você me faz um jantar, porque eu pensava, pelo menos naquela semana, naquele dia, eu não precisava me preocupar, né? Como que ia ser, eu estava muito contando dinheiro. E no primeiro jantar que eu fui dar aula de português para ela, ela me contou que a mãe dela era educadora Feldenkrais em Roma. E eu, nessa época, eu trabalhava como babá lá nos Estados Unidos e eu atendia uma criança atípica. Então, o nosso trabalho começou muito conversando sobre o Feldenkrais com crianças com paralisia cerebral, com crianças atípicas, como que isso era nesse processo de reabilitação. E ela me disse, não, aqui nos Estados Unidos não tem quase Feldenkrais. Se você quiser entender mais, você precisa fazer a formação ou em Londres ou na Suíça. E eu, na época, falei, chance de eu conseguir ir agora, nesse perrengue que eu tô vivendo, ir para qualquer outro lugar, a não seja aqui que eu estou. E joguei no Google naquela noite, Feldenkrais apareceu, Feldenkrais Institute of San Diego. Eu não acreditava, eu falava, não é possível que tem um instituto aqui em San Diego. E ela falou para mim que não, que nem é conhecido nos Estados Unidos. Era a visão dela mega europeia, assim, de que né, nos Estados Unidos nada a não ser fast food. E no dia seguinte eu bati na porta do instituto, falando, eu quero entender melhor como isso funciona. Me falaram sobre o método, eu li um pouco ontem à noite, me encantei pelo que eu li, mas eu quero saber. E foi muito no lugar deles, tá bom, mas a gente só abre formação quando a outra formação está terminando. Então a formação estava já na metade, então eles só iam abrir uma outra turma dali 2 anos e meio. Então eu falo que a minha formação de Feldenkrais foram 6 anos e alguma coisa, porque ali eu já comecei a frequentar todos os workshops antecipadamente, sem eu ter feito a formação. E foi muito impactante
minha primeira experiência com o Feldenkrais foi uma aula de consciência pelo movimento dos olhos, e foram muitos paradigmas sendo quebrados, assim. E foi um autoaprendizado muito intenso, assim, de falar, nossa, dá pra gente aprender sem ser através da dor e sem ser através do esforço. Isso, né? Você fica um longo período e sentindo, experimentando em você o que é esse novo aprender. E aí, na metade da formação, são 4 anos, né, a formação, a partir do segundo ano, você já pode dar aula de consciência pelo movimento, que é o que eles chamam de ATMs. E eu comecei a dar aula de consciência pelo movimento até que veio uma gestante numa das minhas aulas. É um lugar ainda que muitas vezes é de desconexão, né, da pessoa consigo, desconexão do lugar de ter que alcançar, né, algo imaginado pelo obstetra, pela parteira, por alguém. Então, vem muito nessa busca desse... Como que a gente pode, através do movimento e do sentir, e principalmente do prazer, fazer com que essa pessoa não se sinta inadequada na sua própria pele, né? Talvez a gente pode falar um pouquinho por que a gente quis trazer esse olhar para a gente escolheu um público específico, né? Conversamos muito, inclusive, sobre isso, né? O que a gente vai, quem que se encaixa nesse público que a gente define, né, como profissional da assistência perinatal, né? A gente teve uma ideia, claro, obviamente, atrás da cabeça para definir esse público. Eu posso comentar? Já Pode. Eu que incentivei. Isso, para mim, é muito claro. Teve um momento, assim, aquele momento que nem o pessoal em inglês fala, aquele aha moment, né? Que eu falei, nós tem que fazer alguma coisa. Foi, não sei se foi 2017, 2018, não lembro, mas eu estava participando foi a única que teve no Brasil, inclusive, da formação de educador perinatal do Spring Baby. Acho que foram 4 dias, não lembro, tinha bastante pessoas. E me caiu uma ficha muito... Não que me caiu uma ficha, mas confirmou, digamos assim, né? Uma coisa muito grande, mas foi aconteceu muito concretamente durante aquele curso, que, como tinha muita gente de todos os horizontes, né? Desde tinha, quer dizer, desde não quer dizer muita coisa, mas pessoas muito novas no universo da humanização, pessoas que, por exemplo, doulas, né, recém-informático, não tinha nenhum outro percurso, tanto dentro da humanização como dentro do movimento, e pessoas com anos e anos de experiência, como enfermeira obstétrica, etc. Então, tinha um público muito diverso. Mas, mesmo assim, dentro dessa variedade de público, começou a se formar como sempre acontece em grupo grande, um subgrupo, né, uns grupinhos, e começou a ter um fenômeno de algumas pessoas começando a colar nas outras, porque o curso era muito intenso e muito rápido, muita gente. Começou a se formar uns grupinhos onde a gente começou a perceber que nos momentos onde tinha um olhar, onde o curso trazia umas questões que tinha a ver com um pouco mais de compreensão de anatomia do movimento, colocado em prática, algumas pessoas começaram a se aproximar das pessoas que tinham mente e a perguntar, tipo, baixinho, o que é uma intervenção da pelve? O que é? Então, naquela hora que foi muito interessante, que falei, nossa, mas como, então, pensando em pessoas que vão acompanhar partos, que é um evento de movimento. Nossa, a gente está lutando tanto tempo na humanização, justamente dizer, não é deitar, não é, o movimento faz parte. O movimento não no sentido de forçar o movimento, mas no sentido de ter essa liberdade. E eu fiquei pensando, como que um profissional da assistência tem uma incógnita, dizer, tem um momento, não é uma incógnita, mas um momento que as coisas se quebram entre um profissional que vai defender esses paradigmas, no mesmo tempo, esse movimento não está presente no corpo dessa pessoa, desse profissional, não está presente nem somaticamente, nem teoricamente, inclusive. Então, foi aquele momento que eu pensei, tem que trazer esse olhar, essa compreensão da anatomia do movimento, mas não trazer ela justamente só de forma teórica, mas de forma vivenciada, mas a partir de uma vivência pessoal, que para mim sempre é a base, na verdade. Sempre a base. Para o Feldenkrais, para mim também, assim, total sempre a base. E que
o que me impactou muito, assim, de ter voltado a atuar como doula, é perceber o quanto essa qualidade, tanto da presença do profissional que está na assistência para aquela gestante, e o quanto esse conhecimento de vivência do que aquele profissional está ali sugerindo como uma solução para uma distócia, ou até mesmo uma ideia do que pode acontecer, muda muito se aquela pessoa tem a real experiência do que ela está falando. Né? Super. Esse processo de visualizar mesmo que o que o bebê está fazendo ali dentro e o quanto é importante, eu acho que é mais do que entender o que o bebê está fazendo ali dentro, é fomentar essa confiança para a pessoa que está no processo do parto de que ela não está inadequada em qualquer movimento que ela deseja fazer, né? Porque só ela. Então, primeiro, observem como que vocês estão deitados hoje. Qual que é a sensação de contato que você faz com o chão? Aonde chama mais a sua atenção? Qual parte de você encosta mais no chão, que você sente mais suporte do chão? Observa a parte de trás da sua cabeça. O espaço que existe entre o seu pescoço e o chão. A distância entre o seu queixo e seu peito. Nota qual é o movimento que a sua respiração faz em você. Aonde é mais nítido sentir esse movimento acontecendo? Observa a sua pelve, o contato da pelve com o chão. O contato das suas pernas com o chão. Qual é o espaço que existe na parte de trás dos joelhos e o chão? Se a gente fosse escolher um objeto, uma bolinha, um rolinho para preencher esse espaço, que tamanho esse objeto teria? Observa seus calcanhares. Nota qual é a direção que os seus dedos dos pés estão apontando. E observa o contato que as suas escápulas fazem com o chão. Elas encostam no chão de forma semelhante ou de forma diferente. Qual é a altura dos seus ombros em relação ao chão? A posição dos seus cotovelos. E agora, se você estiver com a palma da mão virada para o teto, vira a palma da mão para o chão. E observa o que muda em você desse movimento, dessa configuração da palma da mão, em vez de estar apontando para o teto, estar apontando para o chão. E desvira novamente. Testa ao redor. Virando. E desvirando. E aonde é mais gostoso? Qual dessas posições você se sente melhor?
Escolhe como que você quer manter as suas palmas das mãos viradas e faça uma pausa. Durante a micropausa, só observa como que você deita agora. Como você se sente. E agora a gente vai focar a nossa atenção completamente na palma da mão da nossa mão dominante. Primeiro, só escaneia. Qual é a sensação na sua mão? Qual é o contato do dorso da sua mão com o chão? Qual é o formato que a sua mão tem? Qual é o tamanho? Qual é o espaço que existe entre um dedo e o outro? Bem devagar, num movimento bem pequeno, você vai visualizar que no centro da palma da sua mão existe um ponto que empurra a sua mão para baixo. E quando esse ponto empurra a sua mão para baixo, os seus dedos se aproximam levemente em direção ao polegar. Eles se aproximam e se afastam. O que faz essa mão abrir e fechar é essa pressão nesse ponto no centro da palma da sua mão. Observa qual é o movimento que cada um dos seus dedos faz. Se tem um dedo que se aproxima mais do polegar do que o outro. Tem um movimento que parece ser mais fácil do que o outro. E agora, mantendo essa atenção nesse ponto, nesse foco, nesse ponto no centro da palma, que é o que inicia esse movimento, empurrando a palma para baixo, permita que os seus 4 dedos e o polegar levemente se encostem. Eles se encostam e eles se afastam. E nota até onde em você sente esse movimento acontecer. Qual dos seus dedos está mais presente? Qual que é a sensação desse micro, leve, sutil toque quando eles se encontram? É possível notar o movimento individual de cada um dos dedos ou os 4 dedos se movimentam juntos, em bloco, em direção ao dedo polegar? E faça uma pausa.
e descansa. Enquanto você descansa, observa como que está a sua mão direita comparada com a sua mão esquerda. Observa qual que é a sensação nos seus ombros. Na sua mandíbula. Na sua respiração. E agora, virando a sua palma da mão em direção ao chão, e você pode colocar a palma da sua mão aonde você sentir mais confortável. Se vai ser com o braço esticado, ou com o cotovelo dobrado, ou se de repente é a sua mão apoiada em cima do seu abdômen, mas aonde você sentir que ela fica mais confortável. E primeiro só observa qual é a sensação da sua mão em contato com a superfície que você encosta. Qual é o formato? Qual é o tamanho? E agora, nesse mesmo ponto, no centro da sua mão, em vez de ele empurrar para baixo, como antes, agora ele empurra para cima e faz com que os seus dedos se encontrem. E qual é essa sensação dessa mão? Que abre e fecha, com os dedos se encontrando. E se afastando. Aonde em você nota esse movimento acontecendo, desse abrir e fechar da sua mão. Com esse foco dessa atenção direcionada à sua mão dominante. Tem algum dedo em particular que chama mais a sua atenção do que o outro? Faça uma pausa. Coloque novamente a mão do seu braço encostada no chão, na posição em que você desejar. E observa como que você deita agora. E agora, com o seu dedo polegar, como se ele fosse um marca-texto brilhante, você vai contornar a lateral de cada um dos seus dedos da sua mão dominante. Então, ele começa na parte externa do dedo mindinho e ele vai por dentro,
chegando no outro dedo. Como se a gente, esses desenhos que a gente faz com criança, quando a gente põe a palminha da mão da criança e a gente contorna a lateral de cada um dos dedinhos dela, é como se seu polegar fosse o giz. Notando cada tamanho de dedo e cada espaço que existe entre eles. E quando ele chega no dedo indicador, ele volta do indicador até o mindinho. E faça uma pausa. Observa como que está a sua mão agora. Quando a gente faz, né, um movimento com atenção, as outras partes de nós, elas imitam essa qualidade da atenção direcionada. Qual é essa sensação agora em você de movimentar a sua mão com leveza, com prazer? E novamente, revisita esse movimento anterior que a gente fez no comecinho, do centro da palma da mão sendo empurrada para baixo e os dedos se encontrando. E observa qual que é a sensação e qual é a qualidade desse movimento agora. Na tradução para o português dessa lição, essa lição ela é como se o nome dela fosse um guizo de gato, desses guizos, que eles na ponta, o centro do guizo, as pontas se encontram. Observa a sensação no seu antebraço, nos seus ombros. E agora, fazendo esse mesmo movimento que o centro da palma da mão inicia esse encontro entre os dedos, faça esse movimento, só que com a palma virada para o chão. Então, centro da mão agora impulsiona para o teto e faz com que os dedos se encontrem. Observa qual que é a sensação na ponta dos seus dedos deslizando pelo chão. É como se a mão agora, que antes nos trazia uma imagem de guizos, né, de coleira de gato, agora esse centro da mão, quando é impulsionado para cima e os dedos se encontram, é quase como se fosse uma visualização de uma água viva nadando no mar. Que existe uma propulsão que faz com que a mão se levante, o punho se levante, o antebraço se levante. Qual é essa qualidade da sensação da ponta dos seus dedos deslizando pelo solo, se encontrando? E agora, deixando essa respiração bem fluida, você escolhe
Se você vai inalar ou exalar conforme a sua mão abre e fecha. Permita que a sua mão, nesse movimento, como uma água viva nadando no mar, convide o restante de você a participar desse movimento. No seu tempo, sem pressa, sem parar esse movimento de abrir e fechar da mão, você irá rolar para um lado, para só depois ficar de pé. Caminhar conforme a sua mão te convida. Permitindo que a sua mão siga nesse movimento, que o centro da palma da mão é impulsionado para cima e permite que os seus dedos se encontrem. Como que você se sente nesse lugar? De permitir com essa qualidade do movimento da mão, você tem acessado esse sistema nervoso parasimpático. E o quanto essa mão te convida a se movimentar. Qual é a sensação de uma mão comparada com a outra? De uma perna comparada com a outra? Esse movimento, ele acessa muito o córtex motor primário e as nossas mãos, existe uma parte enorme nessa região. Então, movimentar a mão dominante com qualidade, com prazer, acaba sendo uma possibilidade muito grande para relaxar todo o restante. Então, sinta como que você se sente. O quanto desse movimento, do abrir e fechar das suas mãos, pode te auxiliar a se autorregular em situações de desafio. Podem te auxiliar a sentir um aterramento dos pés com o chão. Podem te trazer um suporte de leveza com presença. E é um movimento muito simples que a gente pode revisitar sempre que tiver vontade. Dá para trazer uma imagem dos dedos sendo enterrados na areia. Dá para trazer várias outras sensações sensoriais, de toque. Essa sutileza dos dedos se encontrando. Deixamos vocês com essa micropílula de uma lição de consciência pelo movimento do Moshe Feldenkrais. E vocês podem experimentar aulas completas todos os sábados de manhã com movimentar e sentir. Obrigada.